E aí, pessoas, vocês estão bom? Sejam muito bem-vindos a mais um resumo supimpa aqui neste humilde canal. E aqui está o resumo do episódio 5 e 6 de Kiss no Vermel, então senta aí, cata o amendoim e bora assistir. E o episódio já começa com o Rex mais novo invocando seu familiar, que na época era um ovo gigantesco, e como familiares dragão são invocados em ovos como esse, o Rex até esse momento estava muito confiante. E então ele conhece a Chris, que nessa época aparentemente não era tão arrombadinha assim. E ela comenta que o ovo dele era maior até do que o dela, e que ela não via a hora desse ovo do Rex chocar. E ele, é claro, fica todo boiolinha, porque ele não acreditava que a Chris, a gênio da classe, estava ali conversando com ele. Ou seja, sim, o Rex gosta da Chris. Ora, parece que temos um Sherlock Holmes aqui. Logo depois, nós voltamos para o presente, enquanto o Alto e a Vermel estão fazendo compras pro jantar. Só que a Vermel tá querendo que ele compre doces pra sobremesa. Mas como a grana tá curta, o Alto diz que não vai dar pra comprar. E a Vermel começa a agir como uma criança de birra por não conseguir o que quer. E depois de confirmar que iria comer todo o jantar e queria lavar o banheiro depois, o Alto aceita comprar os doces. E de felicidade, a Vermel beija o Alto na frente de todo mundo, e quando ele diz que não era pra ela fazer aquilo, ela responde que ele não tava drenando a mana dele, e claramente ele não tava falando disso, e sim do beijo na frente de todo mundo, mas a Vermel interpreta isso como se o Alto estivesse pedindo pra ela drenar a mana dele. Não sei por que ela pensou que era isso. E nessa hora, pela primeira vez, a Vermel faz essa cara genuinamente de um demônio enquanto suga a mana do Alto, que foi bem esquisito. Mas, pra sorte dele, aparece o irmão do Rex desesperado, dizendo que o irmão dele precisa de ajuda. Mas, pelo que eu bem me lembre, ele tava macetando a Chris na porrada com uma cara de satanás. Então, pra mim, quem tá precisando de ajuda nessa história é a Chris e não ele, mas enfim, né? E o cara tá levando tão a sério esse negócio de capiroto que a Chris tá com uma bola de fogo na fuça dele e ele sai andando tranquilão das chamas como se não fosse nada. E nessa hora eu tenho certeza que a Chris deu uma cagadinha na calcinha. Eu sei que não precisa negar, não precisa. Eu sei. E depois de muito apanhar, a Chris pede pro Rex parar chorando e parece muito que isso mexeu com ele, afinal de contas, ele gosta dela. Só que bem nessa hora, o Alto, a Vermel e o irmão dele aparecem e até a Chris diz pro Alto correr, pra você ver o nível do cagaço que o Rex conseguiu colocar na Chris. Parece que o jogo virou, não é mesmo? E quando o Alto tava prestes a atacar, essa mina do conselho do nada aparece e começa a meter a espada no dinossauro do Rex e no Rex também. E falando do Rex toda hora parece que eu tô falando de um cachorro, mas tudo bem. E depois da sua pausa dramática no estilo Power Rangers, a gente descobre que ela é presidente do conselho estudantil. E vocês acreditam que essa vagabundinha vai até a Chris, que tá toda fodida ali no chão, e fala que ela tinha que ter vergonha de ter apanhado pra um oponente mais fraco? Tô começando a achar que a Chris não era bem arrombadinha aqui no final das contas. E depois que o Rex cai ali, a Chris ela sai correndo até ele, e essa vagabundinha pergunta pra Vermel se ela sabe que tipo de poder era aquele. E é claro que a Vermel responde que não, mas a gente tá ligado que ela sabe sim. Olha a carinha de quem sabe das coisas, olha lá, a carinha dela, ó. E no dia seguinte, no conselho, vocês acreditam com esse Zé Ruela? Fala que depois do incidente com o Rex, ele tem certeza que tem alguém por trás disso tudo, sendo que ele falou a mesma coisa quando rolou aquele treco lá com a mina que virou picolé. Olha, meu amigo, parece que temos outro Sherlock Holmes aqui, viu? Talvez um Sherlock Holmes com Alzheimer? Talvez, mas temos. E ouvindo essas balbúrdias, a Chris só levanta dali, puta da vida, porque, né? Nessa sala só tem um bando de Zé Ruela com Alzheimer, pelo visto. E nisso a gente vê que o Alto está prestes a fazer o exame de certificação de bronze. Mas no meio do papo ali, a Vermel diz que vai pro quarto porque ela se sente meio cansada e que o Alto podia ficar para estudar pro tal exame. Claramente uma desculpa para fazer alguma outra coisa, e o Alto fica preocupado porque ela tem agido estranho desde aquela briga lá com o Rex, mas é claro que a Lilia tá nem aí pra isso. Ela vê isso como uma oportunidade de ficar sozinha com o Alto apenas. E saindo dali, a Vermel ela logo encontra o professor de nome esquisito lá do Alto, que de primeira tenta ali manter aquela faixa de professor bonzinho, mas a Vermel não perde tempo e diz que já sabe que foi ele quem fez tudo aquilo, e pra ela não importa o que ele faça desde que ele não encoste no Alto, mas ela também aconselha ele a parar, porque é muito poder pra um humano lidar, e que essa busca dele não vai dar muito bom pro lado dele. E ouvindo isso, ele até chega a perguntar pra ela se ela vai contar pra alguém, mas ela só diz que isso não interessa a ela. Mas então, a Vermel faz aquilo
Alto que não é muito recomendado a se fazer, que é dar as costas pro inimigo, porque ele aproveita essa brecha pra também dar uma injeção esquisita nela, o que faz ela cair no chão. Nisso tá a Lilia estudando com o Alto, ou melhor, tentando bulinar o Alto, mas do nada a mão do Alto começa a doer e o símbolo do contrato familiar aparece, fazendo o Alto entender que algo de errado tá acontecendo com a Vermel. Não só ele, mas todos os membros do conselho sentem uma mana estranha no ar, inclusive a Cheryl também, e sim, eu sigo não sabendo falar o nome dessa garota. Então o Alto sai correndo, assim como a presidente do conselho também, mas ela é impedida por esse megazord de papel falante sinistro, e nisso a Vermel já se transformou nesse negócio com asas que eu nem sei descrever direito, mas o professor esquisito acha lindo, incrível e impressionante. Chega o zoinho brilha, e o cara também coloca uma corrente no pescoço da Vermel e faz ela se ajoelhar enquanto o Alto e a Lilia assistem isso. E quando o Alto pergunta o que ele fez, o que aconteceu, o professor explica que naquela injeção esquisita tinha um meio mágico que causa loucura, que quando injetado faz com que os seus poderes enlouqueçam e funciona muito bem em demônios verdadeiros. E eu nem sabia que existia falsos, mas tudo bem. Mas enfim, ele tá testando esse tempo todo essa injeção de loucura nos alunos porque ele queria ter um demônio de estimação. Vocês acreditam nisso? E quando o Alto percebeu que o professor é o filho da putinha que tá por trás disso tudo, o Alto ele fica muito puto por ter acontecido aquilo com a Vermel, e isso de alguma forma faz ela quebrar a corrente, parte pra cima do professor sem dor, mas o Alto, meus amigos, ele se enfia no meio dos dois e ele simplesmente é atravessado pela Vermel, e eu não tô nem brincando. E percebendo o que fez, a Vermel ela perde ainda mais o controle e parte de novo pra cima do professor, mas de alguma forma, mesmo com um rombo no peito, o Alto ele abraça a Vermel dizendo que ela não podia fazer aquilo, sendo que ele estava deitado no chão em uma poça de sangue com uma cratera no meio do peito, cara. Como isso é possível? O cara é um zumbi. E por conta disso, a Vermel acaba voltando para sua forma humana, mas depois disso, dessa vez aparentemente o Alto cai no chão de novo, só que dessa vez mortinho da Silva. Mas a Vermel diz que não vai deixar ele morrer e ela dá um beijo nele, aparentemente usando a mana dele para curá-lo. E ela consegue fazer com que o Alto volte à vida. Só que vendo isso, o professor esquisito, ele surta, ele fica biruta, literalmente, e injeta sua própria injeção da loucura em si mesmo, dizendo que os demônios reais não significam merda nenhuma. E ele vira esse treco bombado gigante que ele chama de demônio híbrido, que são vários demônios de baixo nível juntos, basicamente. E é claro que ele promete esmagar a Vermel, absorver a Vermel, fazer o caralho a 4 com a Vermel, mas com um soco, moleque, a Vermel desintegra metade do bichão bombado. E vendo isso, o covarde foge voando. Mas quem tá esperando bem bonitinha por ele? A Cris, montada no seu dragão, apontando seu dedinho de bola de fogo pra cara do professor. Mas a própria Vermel vai até ele e dá-lhe mais uma moquetinha na fuça deles, unindo o cara de volta pra metade do seu bichão bombado lá no chão. Só que a Vermel diz que não vai matar ele depois que o Alto fez aquilo, né, pra impedir isso. O garoto literalmente morreu, então por conta disso ela não vai matar ele. E a gente vê depois disso tudo que a presidente do conselho, que ela tava presa com aquele megazord de papel falante sinistro, ela não tá mais, porque ele simplesmente evapora prometendo voltar, sendo que ninguém chamou, ele tá prometendo voltar de intrometido mesmo. E depois que o Alto acorda, a Lilia fica muito aliviada com isso, mas a Vermel aparentemente nem tanto, porque depois que o Alto passa pelos médicos, ela chega a falar que ela perfurou o coração dele com um ataque só, e ela também explica que ela uniu a mana dela como uma nele, e isso, em outras palavras, significa que ela colocou o coração dela nele, ou seja, se ela morrer, ele também morre e vice-versa. E logicamente o Alto se sente muito mal com isso, porque ela é um demônio, demônios vivem por milênios, e ele é um humano que tem um período de vida humana, de décadas no máximo, mas pelo menos ele tá vivo, né, minha gente? Vamos comemorar as pequenas vitórias também, pelo amor de Deus. Seja mais grato, Alto, oxi! Daí o professor esquisito foi preso, o Rex acorda na enfermaria, mais uma vez, coitado, mas pelo menos agora normal, só que todo arrebentado também, e ele fica todo boaninha quando encontra a Cris dormindo ali do lado dele, e isso
Isso foi muito bonitinho, confesso. Aí, todos os alunos que estavam em coma por conta daquela injeção da loucura também acordaram e todos estavam bem. Só que nem tudo está como era antes entre a Vermel e o Alto, porque além dele precisar da mana dela agora, por conta do coração, a Vermel está agindo diferente com o Alto, porque segundo ela, o Alto não deveria andar com ela, afinal de contas ela é um demônio vil e ele viu a verdadeira forma dela também, quem ela é de verdade. E ela ainda diz que vai devolver a mana que ele vinha dando pra ela como uma mana demoníaca pra alimentar o coração até que ele consiga se apoderar do corpo dele, e isso pode levar algumas décadas até. Só que depois disso, ela vai se esconder de novo em outro livro. E ouvindo isso, o Alto diz que ela tá deixando ele com raiva, dá um beijão na Vermel e depois diz que ela é o familiar dele e que ele precisa dela agora e pra sempre. Só que quando a ficha cai, é claro que depois disso ele sai correndo, deixando a Vermel pensando no que ele disse sobre só beijar por quem você está apaixonado. Só então que ela entende que o Alto tá apaixonado por ela, como se já não estivesse claro isso antes. Mas eu confesso que isso foi muito bonitinho, cara. Ai, que fofinho. Recomponha-se do Isuka. Mas esse resumo supimpa vai ficando por aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Então deixa aquele likezinho maroto que nós gostamos, é muito importante, então deixa o like pelo amor de Deus. E até o próximo vídeo.